Muito prazer, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, sou um dos sócios do CCT. CCT é Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. O CCT fica em Florianópolis e, como diz o nome da instituição, nós temos como um dos grandes objetivos educar o pessoal na área de metrologia através de treinamentos, através de consultorias e outras atividades, voltado também à implantação de sistemas de gestão da qualidade. Vocês têm aí o nosso site, podem adquirir outros cursos através da nossa loja virtual, onde eu estou passando aqui o mouse, é cursoscct.loja2.com.br. Bem-vindo a esse treinamento. Também gostaria de destacar rapidamente que muitas coisas que nós vamos falar aqui nesse curso foram retirados ou estão no livro Metrologia Técnicas para Assegurar Resultados Confiáveis e também no livro Metrologia para Iniciantes, que são obras, são publicações do CECT. Você pode também encontrar outros livros ou se existem novas publicações no site www.livrariacct.loja2.com.br. Então nós temos aí 8 livros publicados nessa data. E eles servem como base para também os nossos treinamentos em metrologia. Então, vamos começar. Nós vamos falar aqui muitas coisas interessantes sobre erro de medição. A gente costuma dizer na metrologia que é muito fácil errar. É mais fácil cometer erros do que medir corretamente. É mais fácil cometer erros do que medir corretamente. Na verdade, o erro de medição é algo que nos rodeia, algo que está ao nosso lado em todo o momento. Não vamos falar aqui muito sobre esse erro grosseiro, porque acontece. Nós que estamos aí no dia a dia, sempre auditando laboratórios, né? Ministrando treinamentos, assim por diante, consultoria, a gente percebe como ainda há uma série de erros grosseiros que poderiam ser evitados dentro dos laboratórios, mas não são. Então, esse erro grosseiro geralmente é decorrente de duas coisas: do mau uso pelo usuário ou pelo mau funcionamento do instrumento de medição. Claro que pode ter uma terceira causa. Nós estamos aqui apontando duas causas principais: mau uso pelo usuário que não deveria acontecer, né? Ou mau funcionamento do instrumento de medição. O mau funcionamento do instrumento, às vezes, também é culpa do usuário. O que quer dizer com isso? O usuário tem grande parcela aí nessa questão associada aos erros grosseiros. Pode ser, por exemplo, ocorrer em função da leitura errônea, aí é questão do usuário, uma operação indevida do instrumento, aí é uma culpa do usuário, ou um dano no instrumento que nem é sempre culpa do usuário, mas se ele usar o equipamento, deixar cair, operar de forma errada, não tomar os cuidados adequados, também pode ser causado pelo usuário. Mas pode ter o dano do instrumento que é devido a falhas em dispositivos mecânicos, em dispositivos eletrônicos, de que é composto esse equipamento de medição. O seu valor é totalmente imprevisível, porém, geralmente, a sua existência é facilmente detectável. Essa é uma questão interessante. Nós, muitas vezes, conseguimos detectar um erro grosseiro, por isso que chama erro grosseiro. A gente percebe que é algo que é muito estranho ali dentro. Agora, por mais grosseiro que eles sejam, às vezes, certas pessoas não conseguem identificá-los. Então, nós vamos começar essa primeira parte aqui, falando, inclusive, de como eliminar valores muito grosseiros. Como é que eu posso identificar isso matematicamente e eliminar, como a gente diz, expurgar, cancelar, jogar fora, um valor extremamente grosseiro. Mas não assim no achismo, mas usando uma técnica baseada na estatística para definir, esse valor aqui eu posso eliminar. Então a sua aparição
pode ser resumida a casos muito esporádicos, desde que o trabalho de medição seja feito com consciência. Essa consciência vem de nós, tá vendo? Nós, operadores. Se ocorrem os erros grosseiros e eles são detectados, normalmente é necessário, então, repetir toda a medição ou boa parte dela. Vou repetir. Ó. Se ocorrem os erros grosseiros e se eles são detectados, normalmente vai ser necessário repetir toda a medição ou boa parte dela. Tá vendo? Esses erros grosseiros atrapalham tanto a nossa medição que, em muitas situações, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que eliminar isso aí. Nós vamos ter que jogar fora alguns valores. Nós vamos ter que refazer todo o trabalho eventualmente. Imagine você lá num cliente, fazendo uma calibração, fazendo um ensaio, surge um erro grosseiro e você não detecta. Como é que você vai voltar para o seu laboratório e depois lá, no laboratório, esse erro grosseiro, alguém identifica ele, aí você diz, agora tem que ir lá no cliente, que nem sempre é muito pertinho, e vou refazer todo o trabalho. Olha como é que fica complicado uma situação dessa. Então, o erro grosseiro, ele vai ser identificado como um causador de um chamado outlier. Outlier. Out, fora, liar, mentiroso. Um valor que está fora por ser um valor que não faz parte de uma população. Não é algo comum de acontecer. Ou seja, é uma indicação que difere muito de todas as outras do conjunto de medições. Então, geralmente, nós vamos identificar o erro grosseiro através de um número extremamente diferente dos demais, o que a gente chama de um outlier na prática. Esse é o termo lá da estatística, né? Consideraremos como exemplo o conjunto de valores obtidos abaixo. Olha só. Em uma medição cujos resultados obtidos foram os seguintes. Olha só, uma sequência aí. Você está medindo qualquer coisa. Deu valor 4,5, depois deu 4,9, deu 5,6, deu 4,2, deu 6,2, deu 5,2 e deu um 9,9 milímetros aqui. Já dá para desconfiar de cara. Esses são resultados que não estão repetindo muito bem. Nós estamos medindo, por exemplo, um comprimento de uma peça. De repente é uma peça não muito acabada, por isso ela leva esses valores bem aleatórios, mas tem um valor aleatório aqui que se destaca. É o 9,9. Se destaca demais. Tá vendo? Olha lá. Nesse pequeno grupo de dados, o valor 9,9 milímetros é claramente um valor suspeito. Se este valor suspeito for considerado nos cálculos, vamos obter a média 5,8 milímetros. Se você pegar esses valores aqui, 3, 6, 7 valores, se você pegar esses 7 valores e tirar uma média, você vai encontrar 5,8 milímetros. Agora, se você desconsiderar o valor 9,9, ou seja, eliminar ele, trabalhar só com os 6 primeiros valores, você vai ter a média 5,1 milímetro, bem diferente. Ó. Então, desconsiderando o valor 9,9 milímetro dos cálculos, temos uma média igual a 5,1 milímetros. Veja como afeta a média. Interessante isso, né? Por isso que esses valores chamados outliers, esses valores muito grosseiros, têm que ser eliminados. Aqui tem, estou mostrando para vocês, duas situações em que claramente aparece um outlier, né? Que nós temos passando uma reta sobre um conjunto de pontos x, y, né? Y em função de x, e tem um valor aqui também num ponto bem diferente, bem afastado dessa reta aqui. Esse caracteriza um outlier, né? Ele parece que é um ponto estranho ali. Como diz, é a ovelha negra da família, né? É um estranho no ninho. Ovelha negra, um estranho no ninho. Aqui quando a gente está querendo passar uma reta
por um certo conjunto de pares ordenados. E aqui dá para ver numa sequência também lógica, ó, que tem um valor outlier, tá vendo? Tem que 4 valores muito próximos um do outro, relativamente próximos, mas tem um valor lá na esquerda, lá no canto esquerdo, muito longe dos demais. A gente pode dizer, isso aqui é um outlier, é um valor mentiroso. Mas a pergunta que está sendo feita aqui, será que ele é um outlier? Será que eu posso eliminar esse valor e dormir em paz, né? Digamos assim, para não caracterizar um jeitinho. Tem um jeitinho nos resultados. A gente não quer que aconteça isso. Mas olha que interessante essas figuras que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ó. Daqueles valores daquela sequência que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Tá vendo? Ó? A média, considerando o 9,9 que está aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente percebe um conjunto de dados, né? Conjunto de pontos próximos, aí 9,9 está aqui sozinho, abandonado. Olha só o que acontece. Ele leva a média para 5,8 milímetros e o desvio padrão dos resultados 1,9 milímetros. O desvio padrão dos resultados, você vai um dia aprender na estatística, que ele tem a função de estimar a dispersão dos resultados em torno da média. Então, ele dá uma ideia de dispersão. O quanto é a variabilidade desses resultados, considerando todos os resultados. Daí 1,9 milímetros. Quando a gente elimina aquele outlier, ó, já mostramos isso para vocês, a média cai para 5,1 e a variabilidade do padrão, aquele fator que estima o quanto os valores estão variando em relação à média, cai para 0,7. É uma grande diferença. E isso influi, vocês vão ver muito lá para frente, quando fizerem outros treinamentos, isso influi diretamente também na incerteza de medição dos resultados. Então a gente está mostrando aqui para vocês o quê? Quando a gente considera um outlier, um erro grosseiro, digamos assim, nas nossas medições, nós estamos prejudicando duas coisas, a média e junto com a média também a incerteza de medição dos resultados. Nós não queremos dar jeitinho em números, não. Nós queremos mostrar para vocês que é um perigo a gente não fazer a análise correta de valores que são muito mentirosos. A gente tem que suspeitar desses valores.